Quem está com a gente? Gabriele Coutinho, advogada especialista em direito empresarial. Boa noite, Gabriele. Boa noite, Maxson. Prazer receber você aqui, Gabriele. Igualmente, satisfação. Ô, Gabriele, o assunto do dia aqui, que é a sua área de direito empresarial, contrato social. Isso mesmo. Toda empresa constituída tem um contrato social, certo? Isso mesmo. O contrato social é como se fosse a certidão de nascimento da empresa, né? Então, toda empresa precisa do contrato social quando vai ser registrada perante a junta comercial. O contrato social ele vai trazer as informações básicas da empresa, né? Como o nome da empresa, quem são os sócios, aonde ela vai estar sediada, qual que é a atividade que ela vai exercer, qual que é o prazo de duração dela, qual que é a data de nascimento dela. Então, traz as informações básicas e é obrigatório para toda empresa. Independente se é de sócio único ou demais sócios, se tiver uma sociedade. Independente da quantidade de sócios. E a importância de ter um contrato social bem feito, Gabriele? Bom, um contrato social bem feito, ele evita problemas, conflitos, né? E permite ali que os sócios possam ter tomadas de decisões de forma clara e objetiva. E também, né, separa, distingue o que é patrimônio da pessoa jurídica e o que é da pessoa física, do que é do sócio. Então, é muito importante que o contrato social seja bem formulado. E na hora dessa formulação aí, é o próprio empresário, quem está formando essa empresa que sugere, ou aí é quem vai fazer o contrato social? O contrato social ele é feito tanto por advogados ou como contadores? Como que é essa confecção desse contrato? Sim, existe a possibilidade do próprio contador, que é quem faz o registro da empresa perante a junta comercial, desenvolver o contrato social, e o advogado também desenvolveu o contrato social, né? Mas é muito comum que modelos de contratos sociais sejam disponibilizados na internet, que não são modelos completos e não levam em consideração a particularidade daquela sociedade, a necessidade daqueles sócios em específico, né? Então, o ideal é que o contrato social ele seja desenvolvido por profissionais da área, até mesmo porque ele é multidisciplinar. Então, até mesmo para o profissional do direito, ele envolve várias áreas, tanto o direito empresarial societário, quanto o direito sucessório, o direito tributário, então ele é um misto de matérias. É dessa questão aí, de que vai estar no contrato ali, se for uma empresa constituída através de sócios, se numa eventualidade um sócio faltar, ou por questão de doença tem que afastar da empresa, ou pelo pior, falecer, isso tem que estar tudo previsto ali no contrato. Sim, é muito importante que o contrato social ele traga cláusulas principalmente de aspecto sucessório, exatamente por conta do que você mencionou, Maxson. Tanto na hipótese de falecimento do sócio, quanto na hipótese de uma incapacidade que pode ser permanente ou temporária. Então, os herdeiros vão estar amparados, o outro sócio, eventualmente, também vai ficar amparado, ou seja, existe toda uma previsão do que vai acontecer com aquela sociedade no pior dos cenários, vamos assim dizer. Então, quanto mais completo o contrato social for, melhor. Que é aquela velha história. Porque se não tiver tudo isso previsto em contrato, pode gerar uma briga judicial aí. Exatamente. O que não está previsto no contrato social, né, ele depende da concordância dos sócios ou da concordância de um dos sócios com eventuais herdeiros, né? E na maioria das vezes esses embates vão para a via judicial, que é muito mais morosa. Então é uma situação que por um longo período ali não vai se resolver e vai ficar muito mais custosa para as partes. Outra questão que a gente estava conversando também antes é de que um contrato social bem feito, e como você mesmo já disse, de que é a certidão de nascimento da empresa, através de um contrato social a pessoa tem garantias para oferecer no caso de financiamentos, por exemplo. Exatamente. O contrato ele não traz somente as obrigações, os deveres, né, daquele sócio, mas também os direitos que ele tem. E quanto melhor for o contrato social da empresa, quanto mais previsões e segurança jurídica ele tiver, isso abre as portas para a empresa, né, para uma visibilidade ali de um aporte de capital, de um eventual financiamento. Então a empresa tem maior credibilidade porque ela tem segurança jurídica no seu contrato social. Para a gente enfatizar, um contrato social não bem feito, mal feito propriamente dito, esse, digamos que foi copiado ali da internet sem ver a particularidade da empresa, o que pode dar isso? Bom, um contrato social mal feito, ele traz muitos riscos para a empresa, né? Muitas das vezes ele compromete o próprio patrimônio da empresa, pessoa jurídica, ele consegue envolver o patrimônio dos sócios, pessoa física,
né? Então acabam ali se misturando os patrimônios, a personalidade. Ele pode gerar um embate entre sócios, que aí, via judicial, pode demorar cerca de 10 anos ou mais, né? Que é bastante demorado. Ele pode eventualmente colocar eventuais herdeiros, né, numa situação complicada também, e a própria sociedade em si, né, que ela não consegue ser dissolvida, mas também fica numa situação de imprevisibilidade com relação a um ou mais sócios. Isso pode ser revisto, inclusive, para empresas que já estão constituídas, já têm contrato social. Se ela vê ali, ou a partir de agora dessa entrevista, falar, eu tenho que dar uma analisada no meu contrato social porque nunca me preocupei com isso. Isso pode ser revisto mesmo ele já ter sido feito. Pode sim. O ideal é que a empresa já seja constituída com um contrato social bem formulado. Mas se isso eventualmente não aconteceu, pode ser feita a alteração contratual. Ou seja, os sócios contratam um profissional, né, da área, e aí esse profissional vai entender qual que é a atividade da empresa, as particularidades do sócio, o que está faltando naquele contrato social e adequar a reforma que aí vai ser registrada na junta comercial e aquele novo contrato social passa a valer entre os sócios. Isso acontece também quando há uma alteração na própria empresa. Eu vou mudar, vou acrescentar um ramo a mais na minha empresa, ou vou mudar de endereço e já é feito, né? Exatamente. Quando você muda o objeto da empresa, alteração de endereço, a saída ou a entrada de um outro sócio também é feito através da alteração do contrato social na junta comercial. Mas é aquela coisa, tem que ficar sempre atento para não cair em armadilhas, né? Isso mesmo. Não desconfiando que tem um espertinho mais que o outro, não é isso. Ô, Gabriele, se alguém tiver alguma dúvida a respeito desse tipo de assunto, pode tirar dúvidas com vocês também no escritório. Isso mesmo, pode sim. É só entrar em contato com a gente através do e-mail, que é assessoria@cfmc.com.br. Perfeito. A gente conversou aqui com a doutora Gabriele Coutinho, advogada especialista em Direito Empresarial.